Eu queria aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo que está aqui me assistindo. Esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Geralmente o que eu faço é pesquisar um tema relevante, preparar um roteiro, ficar editando aquele roteiro, melhorando ele, fazer pesquisa de coisas para dar embasamento para aquele assunto e trazer mais profundidade para vocês. E dar aquele tapa final, gravar e entregar para vocês. Hoje vai ser totalmente diferente. Isso aqui não tem roteiro, é basicamente eu e você, nós numa conversa aqui na noite de Natal. O que eu queria desejar, além de um Feliz Natal? Um ano de 2025 com muita prosperidade e com muito Bitcoin para que você possa se libertar do que vem pela frente. Como eu sempre falo aqui no canal, em todo o conteúdo que eu posto, a gente vai observar cada vez mais uma bifurcação de realidades, onde quem tem Bitcoin vai viver num mundo onde as coisas estão ficando cada vez mais baratas e o seu nível de liberdade, de prosperidade e abundância só vai aumentar cada vez mais, enquanto que, infelizmente, nós bitcoinheiros vamos ter que observar algumas pessoas queridas ao nosso redor e muitas outras pessoas que a gente mal conhece simplesmente se afundando em dívida, se afundando na pobreza, na miséria, porque a inflação não vai parar de crescer. Infelizmente, o Brasil está pior do que a média dos países. Isso é um fenômeno global. O nível de endividamento, a dívida soberana na maioria dos países ao redor do mundo é impagável. E esse sistema está chegando aos seus dias finais. E um novo sistema está chegando para suplantar o anterior, que é obsoleto. Então, o Bitcoin vai se tornar, inevitavelmente, padrão monetário global, vai se tornar reserva monetária global. E muita gente já observou isso. Os países estão começando a se movimentar nessa direção, mas, infelizmente, o Brasil se alinhou aí com um eixo péssimo, tá sendo governado por comunistas e parece que a gente está adotando tudo que a gente possa fazer para ir na contramão do sucesso e na contramão da liberdade. Então, se prepare para um ano de merda se você não tem Bitcoin e se prepare cada vez mais para, se você tem Bitcoin, potencialmente ter que ir embora do Brasil se a coisa piorar muito. Mas eu não quero, esse vídeo aqui na noite de Natal não é um vídeo negativo, não quero ficar falando de calamidades potenciais, do que pode acontecer, de azedar o país, não, pelo contrário. Eu quero uma mensagem de esperança. Bom, vamos lá. Algumas coisas. Tem alguns vídeos meus que viralizaram, especialmente um corte de quando eu fui no podcast Tubarão da Bolsa, em que eu falo, então talvez seja a hora de você começar a pensar em vender os seus imóveis, suas ações, comprar Bitcoin e ir atrás de uma segunda cidadania ou de um destino para você ir embora se o Brasil azedar. E esse vídeo, ele chegou em muita gente, ele alcançou mais de 100 mil pessoas e muitos compartilhamentos e muitos comentários, e fica muito claro para mim naquele vídeo o quanto é absurdamente gigante o nível de ignorância do brasileiro médio. As pessoas, assim, tem três grupos principais ali. Primeiro, a galera que ainda não entendeu o Bitcoin, mas se acha o espertalhão e quer comentar e falar, vai ter o apagão da internet, a inteligência artificial vai quebrar o Bitcoin é do governo XPTO, e todo mundo tem uma opinião, mas ninguém embasa com nada, ninguém sabe nada, ninguém estudou nada, e infelizmente essa galera eu não tenho esperança, eu não tenho nem vontade de tentar salvar, porque a salvação é individual, se a pessoa não está indo atrás da verdade, ela não vai conseguir ser ajudada, por nem que eu quisesse. Tem o segundo grupo, das pessoas que acham que isso é um fenômeno global, coordenado e vai acontecer ao redor do mundo no mesmo montante, essa supressão da liberdade, implementação das CBDCs e etc. E aí, quando eu falo lá no vídeo que eu tenho passaporte português, as pessoas automaticamente assumem que eu estou indo para a Europa e elas acham que a Europa é uma coisa só. Então elas veem na mídia que a Alemanha está em crise, que a França está em crise, está sendo invadida por muçulmanos e etc, etc. Imediatamente os caras acham que eu estou indo para esse tipo de cenário. Mas saiba que a Europa são vários países, dezenas de países. E você pode, literalmente, com um passaporte europeu, habitar qualquer país que participa ali do espaço Schengen. Então eu poderia ir morar facilmente na Polônia, onde não tem quase imigrantes,
eu poderia ir morar em algum lugar mais isolado, numa quinta em Portugal, longe dos centros urbanos, onde eu vou viver uma vida tranquila. Eu poderia viver numa cidade litorânea da Espanha, também mais tranquila, pequenininha. Enfim, insira o destino que você quiser. Leste europeu, República Tcheca, Croácia, Geórgia, etc. Tem muito lugar que você com passaporte europeu consegue ir sem grandes dores de cabeça e viver com muito mais qualidade de vida, muito mais segurança que o Brasil. Porém, também não quero ficar falando sobre isso porque não é um vídeo para falar de como que a gente deveria fazer para sair do Brasil, para onde ir. Não. Inclusive, dia 6 de janeiro, eu vou soltar um episódio aqui do podcast, do Better Money Podcast, com o Francisco Litvai, da CETI. A CETI é uma empresa especializada em teoria das bandeiras e internacionalização de patrimônio. Então, se você está pensando em se tornar um nômade digital ou está querendo ir para um país com mais liberdade, saiba que dia 6 de janeiro vai sair um episódio e vai ter uma oferta super especial lá do Francisco para todo mundo. Outro grupo de haters e pessoas que falam abobrinha ali. Então, tem os caras que acham que o mundo inteiro será tão ruim quanto o Brasil. Tem a galera que não entendeu o Bitcoin e não quer entender. E tem um terceiro grupo de pessoas que até tá meio perdido, mas assim, que já jogou a toalha. Ou seja, é o cara que fala, porra, mas eu não tenho Bitcoin tá muito caro, não entendo nada desse negócio, o Brasil tá cada vez pior, eu sou um fudido e eu nunca terei dinheiro para conseguir ir embora do Brasil. E, portanto, já desisti. Não seja uma dessas pessoas. Mesmo que você tenha só alguns satoshis, mesmo que você tenha pouco dinheiro, ainda dá tempo para você ir atrás de buscar melhores condições para sua família. Porque a única coisa que não dá para fazer é jogar a toalha e desistir antes do apito final, certo? Então, se você tem sua saúde, você tem 24 horas no dia, você é capaz de sentar, pegar o ChatGPT, pegar o Google, pesquisar. Aprenda um skill que é valorizado no mercado. Eu conheço centenas de pessoas que saíram do nada, que não tinham nada, e foram estudar marketing digital, foram estudar copywriting, foram estudar gestão de tráfego e começaram a trabalhar como freelancer em uma agência, e depois eles pegaram um outro projeto e aí foram crescendo e hoje em dia faturam na casa de 50, 70, 80, 100 mil reais por mês. Então, assim, é totalmente possível, mas você precisa mudar a sua mentalidade e trabalhar para isso. E saiba que não vai ser fácil. Nada que vale a pena na vida é fácil. Mas a alternativa é só desistir e ficar aqui sendo governado por comunistas num país cada vez mais caótico, cada vez mais perigoso. Então, a minha mensagem aqui é uma mensagem de motivação para que você não se deixe levar por esse niilismo e que você continue lutando pela sua liberdade. E o Bitcoin é seu melhor amigo, seu melhor aliado nessa luta por liberdade. É por isso que eu estou aqui, o tempo inteiro repetindo essa mensagem e falando que você precisa estudar Bitcoin, você precisa não só comprar, mas estudar para ganhar convicção, para entender como tratar esse Bitcoin, como não fazer besteira, como não botar ele para jogo, não arriscá-los e acabar perdendo tudo. Porque muito mais difícil do que comprar Bitcoin é você manter os seus Bitcoins ao longo do tempo, no longo prazo. Outra coisa que eu sempre repito, cuidado com as armadilhas. Tem muito aproveitador, tem muito interesseiro por aí vendendo curso de trading que não presta para nada, vendendo sala de sinais, que o cara vai te falar a moedinha para você comprar, falando de projetos que não servem para absolutamente nada. A maioria não, dá para dizer que 100% das criptos, fora Bitcoin e o USDT, não tem caso de uso, não deveriam existir e, portanto, não valem absolutamente nada. Você deveria ficar longe delas. Então, se você quer ter um ano de cada vez mais prosperidade, abundância e liberdade, está na hora de você sentar e fazer o seu dever de casa, estudar de verdade como funciona o Bitcoin, por que ele é tão revolucionário, por que ele tem valor e por que ele vai continuar se valorizando cada vez mais no longo prazo, como você faz para comprar e não fazer besteira, não cair nas armadilhas, como que você faz para guardá-los com a maior segurança possível. Tudo isso é o que eu venho aqui pregar o tempo inteiro e é o que eu ensino, é o que está lá no nosso curso Bitcoin 360 e tem até conteúdo gratuito nosso aqui no canal do YouTube
lives onde eu expliquei passo a passo. Assista a live Última Chamada, Liberdade ou Ruína, em 2 partes. Lá eu vou ensinar tudo que você precisa saber para começar. E se você quiser se aprofundar, compre o curso Bitcoin 360. Mete a cara, você não vai se arrepender. Pode ser que mude sua vida, assim como mudou de centenas de outros alunos meus que hoje em dia vivem com muito mais conforto, segurança e mais otimismo com relação ao futuro, coisa que eles não tinham porque eles estavam perdidos aí num cenário caótico com um governo vermelho que só está trazendo cada vez mais caos e desordem para o país. E eles queriam se proteger e o Bitcoin é a solução para isso. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar um lembrete para vocês. Eu sei que muitos de vocês que me seguem aqui são Bitcoiners, já entenderam, já fazem parte dessa revolução, já se posicionaram, estão fazendo o que tem que ser feito. E eu sei que também, quando você entende o Bitcoin, você fica numa ânsia de tentar e levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis. Mas muitas vezes, é exatamente isso que eu faço aqui. Foi por isso que eu criei o canal, foi por isso que eu gravei o curso, foi por isso que eu resolvi abandonar todos os outros projetos e focar em criação de conteúdo de Bitcoin e educação de Bitcoin, porque eu sei que essa é a minha missão aqui na Terra para deixar, o dia que eu for embora, deixar isso aqui um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Eu acredito que eu devo isso para as próximas gerações. Eu quero que a minha filha, meus netos, todo mundo vivam num mundo melhor, porque hoje em dia tá bem ruim e pode ser que, assim, com o Bitcoin a gente tem o potencial de melhorar e melhorar muito. Mas então, muita gente não tem a oportunidade, por circunstâncias da vida, de criar um canal de YouTube. Às vezes acha que não é para ele. Eu até gosto de refutar isso em muitas pessoas. Isso é só uma crença limitante, essa ideia de que eu não nasci para gravar conteúdo, para me expor na frente das câmeras. Eu era assim 6 meses atrás, tá? Eu odiava a ideia de ser uma pessoa pública e de postar conteúdo e de aparecer, porque eu achava que não ia ficar bom o suficiente. Um auto-julgamento muito feroz. E quando eu dei o primeiro passo e enfrentei esse medo, eu vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. Simplesmente as coisas foram se tornando cada vez mais naturais e hoje em dia eu ligo a câmera aqui e começo a falar com vocês numa boa, sem problema algum. Mas então, voltando. Muita gente não vai criar um canal de YouTube, não vai virar um criador de conteúdo profissional e, portanto, acaba tentando espalhar as pílulas laranjas e convencer as pessoas ao seu redor sobre Bitcoin. Seus colegas de trabalho, seus amigos de infância, seus vizinhos, seus parentes. E nem todo mundo está pronto, simplesmente porque nós temos diferentes níveis de consciência entre os seres humanos na Terra e muita gente não tem esse ímpeto de buscar liberdade. A dura realidade é essa, como ficou claro ali em 2020, quando começou a questão do vírus. Você viu que tinha muita gente que não estava afim de liberdade. Liberdade não era prioridade. Promessas de segurança e nomear algum exógeno, algum representante lá no governo em Brasília ou na sua prefeitura, no seu governo do estado, para tomar as decisões do que é melhor para você e do que você pode ou não pode fazer. Isso é o que muita gente quer. É uma infelicidade, mas é a dura realidade. Então, se você está cercado dessas pessoas, a melhor coisa que você pode fazer é buscar novos círculos. E se você é um Bitcoiner que está cercado de NPCs, né, dessa galera normie, o máximo que você pode fazer, o melhor que você pode fazer é buscar outros bitcoinheiros para criar um círculo social. Então, vá a um meetup de Bitcoin, vá a conferências de Bitcoin, vá a eventos de libertários de Bitcoin, todos que você tiver na sua proximidade, aí na sua cidade ou em cidades próximas. Conheça essas outras pessoas, crie esse vínculo, porque isso é muito enriquecedor. Isso vai te dar esperança sobre o futuro, porque você vai ver que, de fato, existem pessoas que querem buscar liberdade, estão lutando ativamente para isso, estão fazendo o que tem que ser feito. E você é mais uma delas, e nós somos uma minoria, que vai fazer toda a diferença. Nós não precisamos ser uma maioria, mas a vida é muito ingrata quando a gente está
cercado de pessoas que não entendem isso que a gente entende e não querem buscar liberdade. Então, o meu conselho para você é: cerque-se de pessoas que têm valores em comum e que lutem por liberdade e que entendam o Bitcoin, ou que pelo menos tenham vontade de entender, vontade de serem soberanas. Outra mensagem super importante é a seguinte: eu sei que muitas vezes é difícil. Ser Bitcoiner não é nada fácil, é uma missão ingrata. O Bitcoin, ele passa boa parte do tempo andando de lado ou caindo, e ser um hodler, né, um cara que segura para o longo prazo, é uma missão bem ingrata. Ter as chamadas notórias mãos de diamante é bem difícil. Muitas vezes a gente fica tentado a vender nos momentos de mais volatilidade, porque principalmente quando você não tem total convicção, uma convicção inabalável nos fundamentos do Bitcoin, no que ele representa. E é por isso que é tão importante estudar para ter essa convicção inabalável. Isso só vem através de horas e horas de estudo. Não existe atalho, não existe outro jeito. Eu conheço pessoas de altíssimo poder aquisitivo, pessoas que têm patrimônio na casa de dezenas de milhões de reais, gestores de fundos de investimento, empresários, executivos, pessoas muito ricas que entenderam, entre aspas, o Bitcoin lá atrás, 5 anos atrás, 4 anos atrás, começaram a comprar, tem um montante considerável, mas não tem a convicção porque não fizeram o trabalho, não percorreram o trajeto, não fizeram a caminhada e, portanto, não tem essa convicção inabalável e estão o tempo inteiro tomando risco, o tempo inteiro sob risco de fazer alguma besteira, entregar os seus bitcoins, trocá-los por ETF por ser mais conveniente, colocá-los numa plataforma centralizada para render juros, trocá-los por alguma outra oportunidade de investimento que parece promissora. Então, assim, se você não quer ser vítima de golpe, não quer perder o seu dinheiro, você precisa construir essa convicção inabalável. Eu tenho, como eu falei, alguns amigos que, quando o Bitcoin bateu 100 mil dólares, eles simplesmente venderam aí um terço, 40% do seu stack de Bitcoin, porque acharam que tinha subido bastante, que ia ter uma correção. Só que as pessoas não têm uma estratégia clara do que elas vão fazer. A hora que o Bitcoin continuar andando, e aí? Elas vão recomprar? Não vão? E agora o que eles podem fazer? Então, assim, eu sempre falo aqui que a melhor coisa que você pode fazer é comprar e segurar para o longo prazo. Não troque seus bitcoins por qualquer outro tipo de investimento, porque não existe nada melhor. É o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, é a melhor reserva de valor que a humanidade já conheceu. E, portanto, não faz absolutamente nenhum sentido você trocar bitcoin por ações, por imóveis, por fundos, por títulos, por nada. Construa a sua convicção inabalável, segure por longo prazo, faça sua autocustódia o mais segura possível. O seu futuro será próspero, abundante e livre. O que mais? Queria falar um pouco sobre o que esperar de 2025. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho falado o tempo todo de MicroStrategy, MicroSaylor, Donald Trump, reserva de Bitcoin, reserva estratégica de Bitcoin, Bitcoin Act, e possivelmente um super ciclo que pode começar a qualquer momento. A gente já fez vídeo aqui no canal sobre a possibilidade de Donald Trump comprar, em nome dos Estados Unidos, 1 milhão de Bitcoins em 5 anos. O projeto de lei do Bitcoin Act, que já foi protocolado pela senadora Cynthia Lummis, do Wyoming, que diz que eles vão comprar 200 mil Bitcoins a cada ano e os Bitcoins que eles já têm, eles não podem vender por pelo menos 20 anos. Se isso acontecer, vai se acender o estopim para uma corrida de acumulação no nível de Estado-nação que vai acender um FOMO, né, um medo de ficar de fora, em todos os outros países do mundo que lutam para competir com os Estados Unidos no cenário geopolítico. Então, não se engane. Se os Estados Unidos começarem a acumular Bitcoin, a China vai começar, a Rússia vai começar, países europeus vão começar, Emirados Árabes, Arábia Saudita e por aí vai. A hora que isso acontecer, meu amigo, que começar, é inevitável que cedo ou tarde, um primeiro de algum deles que está ficando para trás na corrida resolva trapacear, que é
ligar a impressora de dinheiro e imprimir mais fiat simplesmente para comprar Bitcoin. E quando esse cara fizer isso, ele vai é como se fosse carro de corrida que aperta aquele botão do turbo e aí ele vai acelerar e vai começar a acumular mais rápido que os outros. E os outros vão ver isso e vão fazer a mesma coisa, todo mundo vai injetar o turbo ali e o preço do Bitcoin vai para a estratosfera na questão de dias, semanas, talvez meses, não dá para saber. Eu não faço projeção de preço, é pura adivinhação, mas é inevitável que isso aconteça cedo ou tarde. E o que isso significa para você? O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que ainda não aconteceu e, portanto, você tem uma oportunidade única e uma janela de oportunidade que vem existindo aí por 16 anos. Quem entendeu isso 16 anos atrás hoje está bilionário. Quem entendeu 13 anos atrás está bilionário, mas menos. Quem entendeu 7 anos atrás e não fez nenhuma besteira como eu fiz, está multimilionário. Quem entendeu 7 anos atrás, passou 3 anos fazendo merda e 4 anos se recuperando, que nem eu, está muito bem de vida. E assim vamos. Então você só precisa usufruir dessa janela de oportunidade que não vai durar para sempre. E ela vai se fechar a partir do momento que os estados e nação começarem a correr para acumular Bitcoin, principalmente a partir do momento que eles começarem a imprimir fiat para comprar Bitcoin. Hoje, um Bitcoin custa $100 mil mais ou menos, vamos arredondar. Então, R$600 mil. R$600 mil talvez seja o quanto você consegue poupar com 5 anos de trabalho, com 10 anos de trabalho. Eu não sei a sua circunstância, eu não sei o seu padrão de vida, eu não sei a sua renda, mas imagina que esse preço faça 10 vezes no próximo ano, o que não é... Eu não ficaria nada surpreso se isso acontecesse. Então, se o Bitcoin bater $1 milhão, talvez os 5 anos que você levaria para acumular 600 mil, agora você vai precisar de 50 anos para chegar nesse valor, para comprar um Bitcoin inteiro. Talvez a oportunidade que você tem de viver um futuro de prosperidade e abundância, que já é muito menor do que era de quem entrou 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez ela pare de existir daqui a pouco. Talvez comprar Bitcoin daqui a 5 anos seja só uma forma de não empobrecer, mas de enriquecer talvez não exista mais, porque ele já terá subido demais, entendeu? Então aproveite essa oportunidade. Os países estão olhando ativamente, a cada semana, a cada dia, na verdade, a gente vê uma notícia nova. São estados nos Estados Unidos, o Texas, Pensilvânia, Ohio e vários outros já estão falando em criar reserva estratégica de Bitcoin. Tem político no Japão falando disso. Tem político no Brasil, eu acho que a gente conhece melhor do que ninguém o Brasil e sabe que muito provavelmente, para não dizer com certeza, esse negócio não vai dar em absolutamente nada. E pode ser que nos outros países, se a gente vê notícias, também seja só uma noticiazinha dessa que não vai dar em nada, porque a gente não conhece as entranhas ali do sistema político deles. Nos Estados Unidos, dá para assumir que vai se enrolar alguma coisa muito substancial e talvez role já nos primeiros dias de governo do Donald Trump, através do Exchange Stabilization Fund, um mecanismo que eles têm, que o presidente tem para, através de ordem executiva, dar poderes para o secretário do Tesouro para usar de vários mecanismos possíveis para estabilizar o valor do dólar. E há interpretações que dizem que seria possível eles comprarem aí até 38 bilhões, que é o saldo que eles têm nesse ESF, de Bitcoin em questão de semanas. Se vai acontecer, não vai, a gente vai ter que aguardar. A gente vai ter uma resposta muito em breve. Mas tem 2 caminhos aí para os Estados Unidos começarem a acumular Bitcoin. Esse caminho rápido do ESF e o caminho mais lento que tramita no Congresso, no Senado, da Cynthia Lummis, do Bitcoin Act. Um dos Estados Unidos é muito provável que comece a comprar Bitcoin. E parece que é inevitável que em 2025 a gente tenha um bull market de derreter a face das pessoas que não entenderam o Bitcoin e que ainda estão duvidando do potencial dele. Se você já entendeu o Bitcoin e você não duvida do potencial dele, aproveita essa janela de oportunidade, não fica moscando, vende o que você tem aí para vender, imóveis, ações, etc., que está aí talvez rentabilizando abaixo da inflação real e te fazendo empobrecer mais devagar. Troca tudo isso por Bitcoin com responsabilidade. Faça sua gestão de risco adequada, saiba quantos % do seu patrimônio alocar em Bitcoin,
Saiba como navegar a volatilidade sem fazer besteira. Tudo isso e muito mais está ensinado dentro do meu curso, do Bitcoin 360. Tem um método super conservador, avesso a risco, para você começar e poupar em Bitcoin com total segurança e ter um futuro próspero. Então, essa janela de oportunidade não vai durar para sempre. Se eu fosse você, eu mergulhava de cabeça agora, antes que seja tarde demais. Porque daqui para frente, cada vez mais provável que em breve a gente tenha no Bitcoin só uma forma de não empobrecer via inflação, mas mudar de vida e se tornar um milionário em questão de poucos anos, talvez isso não exista mais. O que mais que eu tenho para dizer para vocês, pessoal? Bom, sobre a Better Money, o que nós temos planejado para 2025? A ideia é que a gente se profissionalize cada vez mais, aumente o tamanho da equipe e tenha mais braços para me ajudar a criar um volume cada vez maior de conteúdo de qualidade educacional para ensinar Bitcoin e levar a liberdade e soberania para o máximo de brasileiros possível, porque eu tenho certeza, plena convicção de que isso que eu estou fazendo aqui é mais necessário agora do que nunca foi nesse país. Esse país que está tão machucado e maltratado pelo comunismo, pela agenda woke, mas por essa praga que existe aqui desde os anos 60 e que nunca saiu e que agora está com as entranhas em tudo e está com poder absoluto e está corroendo tudo e infelizmente tá um salva-se quem puder. E eu acho que muita gente quer se proteger, mas não sabe como, e por isso eu acho que eu preciso fazer o máximo de conteúdo e ajudar essas pessoas. Então nós teremos novos cursos, nós teremos cada vez mais podcasts, nós teremos cada vez mais conteúdo relevante. Os vídeos aqui que você vê vão se tornar mais profissionais, com edição mais profissional, vamos ter mais o web documentário, que a gente já fez alguns muito de altíssima qualidade. Então pode esperar, pode me cobrar, porque eu prometo que 2025 será um ano de muito crescimento e subir a régua no nível de produção de conteúdo aqui da Better Money. Então espero que vocês fiquem comigo ao longo dessa jornada. Se você está chegando agora e você não conhecia a Better Money, você não me conhecia, clica no like aqui desse vídeo, se inscreve no canal e dá uma explorada lá. Tem muita coisa de qualidade, muito conteúdo gratuito que vai te ensinar como se libertar com Bitcoin. E compartilha esse canal com mais gente, porque quanto mais gente eu conseguir alcançar, melhor será para mim. Não só porque potencialmente eu vou vender mais e ganhar mais dinheiro, não, mas é porque eu posso cumprir essa minha missão, que é de levar a liberdade para o máximo de pessoas possível. É lógico que eu vou ganhar mais dinheiro também com isso, e isso é muito bom, eu não vejo nenhum problema com isso. Mas, então é isso, para 2025 pode esperar novos cursos, melhorias nos cursos que já temos, mais livros, mais webinários, mais lives, mais tudo, mais convidados de peso. Vamos começar a entrevistar convidados em inglês também, legendar os vídeos, porque chega um momento em que a gente meio que esgota os nomes da bolha do Bitcoin no Brasil. E tem muita gente de calibre grosso nos Estados Unidos e ao redor do mundo que a gente pode entrevistar, que a gente tem acesso. Então pode se preparar que em breve teremos novidades nesse sentido. E cara, acho que é isso. Eu não tenho muito mais o que falar aqui. Já estamos aqui quase meia hora batendo esse papo. Eu espero que você e sua família tenham um Natal maravilhoso, um ano novo próspero e feliz, e que 2025 seja o melhor ano da vida de você e da sua família. E apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e em menor proporção também no mundo, mas nós, bitcoinheiros, sabemos que o futuro será próspero e será muito, muito bom, porque o Bitcoin vai resolver todas essas mazelas, esses problemas que vêm do corrompimento do sistema monetário e da centralização que algumas pessoas, essa elite parasítica, tem esse poder absoluto sobre o dinheiro e consegue distorcer tudo. Eu queria dizer que se você já entendeu tudo isso que eu estou falando aqui, se você já poupa e tem boa parte do seu patrimônio em Bitcoin, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe que as coisas estão ficando cada vez mais baratas, que a sua vida está melhorando cada vez mais, e tudo isso é graças ao Bitcoin. Se não fosse pelo Bitcoin, eu não sei onde eu estaria e como seria a minha vida, só sei que seria uma merda. Então, se você está no mesmo barco que eu
já garantiu aí o seu lugar no bote salva-vidas junto comigo. Meus parabéns, você faz parte da futura elite global e é merecido. Não foi sorte, você enxergou uma oportunidade porque você estudou e chegou antes de muita gente, teve convicção de segurar os seus bitcoins ao longo do tempo, com todas as armadilhas, todas as dúvidas, todos os FUDs, que são os ataques ao Bitcoin aí. E mesmo assim você chegou até aqui. Então você merece o futuro de prosperidade e abundância e a sua família merece usufruir disso por ter você na sua família. Então parabéns, você é um guerreiro, você é um visionário e é isso. Para os outros que reclamam de o Bitcoin estar muito caro, que reclamam de talvez não entenderem o que a gente entende e acham que Bitcoin não é essa solução maravilhosa, não é essa magia que a gente está falando que é. Cara, ou as pessoas que adoram reclamar do Brasil, mas não fazem nada a respeito. Eu vou falar um pouco com essa galera, porque tem muita gente aqui no meu círculo social mesmo que enxerga que precisa fazer alguma coisa e acha que o caminho é por vias políticas. Acha que vai reeleger Jair Bolsonaro ou outra pessoa da direita e essa pessoa vai lá e vai arrumar tudo que tem que ser arrumado. Isso não vai acontecer. O Olavo de Carvalho já falava que o presidente é só ali a cereja do bolo. Você não vai, assim, quando o Lula entrou, eles simplesmente ganharam a cerejinha em cima do bolo, mas não muda absolutamente nada, porque todas as instituições, todo o sistema já está aparelhado ao longo de décadas por uma esquerda super bem organizada. E como disse o Dirceu ali no meio do governo Bolsonaro, eles não iam ganhar a eleição, eles iam tomar o poder. Isso que aconteceu, eles tomaram o poder e eu acho que mesmo que a gente tivesse um presidente, mesmo que a gente tivesse até um Nayib Bukele, um presidente com bolas para fazer o que tem que ser feito no Brasil, um cara de direita e com coragem, coisa que Bolsonaro não teve porque ficou jogando dentro das 4 linhas. Mesmo que esse cara viesse, ele não ia conseguir salvar, porque literalmente o sistema está muito, muito, muito aparelhado pro lado dos caras. Não dá para mudar. E você que vai para Paulista, protesta, reclama, compartilha coisa no WhatsApp, mas continua investindo em ações, em títulos, em tesouro direto, em imóveis no Brasil, você está financiando os caras. Se você poupa o fruto do seu trabalho no dinheiro que eles imprimem, você sustenta eles. Então, se você sustenta eles, você está numa esquizofrenia sem fim que precisa acabar. Essa esquizofrenia precisa acabar. Você precisa parar de ter essa síndrome de Estocolmo, de passar a mão na cabeça do cara que está te oprimindo e xingar ele de um lado e sustentar ele do outro, ficar pagando DARF ou ficar pagando o imposto inflacionário. Isso não pode existir. É por isso que eu sempre falo, para cada bitcoinheiro que entende e dá opt-out do sistema e para de participar dessa esquizofrenia, cada um desses vale equivalente a 100 patriotas que ficam aí protestando e sustentando o parasita. Então, tá na hora de você tomar uma decisão de que lado você quer estar. Se você ainda não entendeu e ainda não deu esse opt-out e não adotou o padrão Bitcoin e resolveu parar de financiar esses parasitas, saiba que o mundo não está piorando. O Brasil não está piorando. É só você que ainda está no sistema monetário errado. Você está insistindo em botar o seu tempo e energia depositado num sistema obsoleto, um sistema cujas regras são injustas e elas são injustas para outras pessoas te explorarem. Elas não são injustas a seu favor. Então, por favor, pare de se autoflagelar e de se automaltratar usando um dinheiro que alguém pode imprimir para te ferrar. É isso. Ficamos por aqui. Agradeço a audiência de todo mundo. Espero que o ano de vocês seja maravilhoso. Em breve teremos mais vídeo aí no canal. Um abraço. Tchau. Boas festas.